Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui, como vocês já estão vendo, né, que é o tio Rafa. A gente está aqui para uma super novidade para vocês. O que? É a nossa primeira aula da EBD. A gente está voltando para a nossa primeira aula da EBD, certo? E aqui nós estamos, né, para dar essa primeira aula para vocês. Eu confesso para vocês, né, que a gente está tentando da melhor forma possível se adaptar, né, nesse estilo aqui de fazer a live, de fazer a aula por vídeo, né? Mas eu tenho certeza que logo a gente vai estar juntinho, né, presencialmente lá na casinha, a nossa casinha. Embora ela esteja em reforma, né? Então ela não está tão segura ainda para vocês estarem lá. Então, como a gente preserva também pela segurança de vocês, a gente decidiu por enquanto ainda, né, não fazer as aulas presenciais lá na casinha por essas condições, né? Mas tenho certeza que logo em breve a gente vai estar junto. Então vamos lá, crianças, para a nossa primeira aula, hein? Quero ver se vocês vão prestar atenção e ficar bem animadinhos, tá bom? Vamos lá? Bora lá, hein? Bom, crianças, como vocês estão vendo, né, nós vamos começar a nossa aula aqui agora. Não estou com a revista aqui, mas eu separei alguns pontos dela, né, escrevi algumas folhas, separei alguns pontos que a gente irá falar, tá bom? A nossa aula de hoje é a aula 1, é a aula que fala sobre Noé. O tema de hoje é Noé, um pregador ousado, que vai de Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 9, tá bom? Depois quando vocês... Opa, vocês estão ouvindo isso, crianças? Quem será que está fazendo esse barulho? Ah, não, meu Deus do céu, cara. É o Juninho, você acredita? Olha o Juninho dando trabalho. Juninho, olha o Juninho. Ó, baixa o volume, estou em aula. Pronto, tio Rafa. Baixei, viu? Desculpa aí. Boa aula para as crianças. Deus abençoe. Valeu aí, bonitão. Obrigado, hein, ó. Esse Juninho só dá trabalho. Esse Juninho é uma figura, gente. Mas vamos lá, crianças. Nossa primeira aula, Noé, um pregador ousado, né? Vai de Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 9. E aqui, crianças, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a história de Noé. Aí você me pergunta, mas tio Rafa, você vai falar sobre todos os animais, né? E entrando na arca, tudo aquilo que aconteceu? Não exatamente. Nós vamos falar de um outro ponto especial que tem a respeito nessa palavra, nessa lição, tá bom? Então vamos lá, ó. Começa assim no saber mais. A lição de hoje, ela vai nos apresentar, né, um personagem que foi exemplo de fé e perseverança, né, em fazer a vontade de Deus. Ou seja, crianças, Noé também foi um grande exemplo, né, nos nossos dias atuais, principalmente também. Não só lá atrás, né, mas também nos nossos dias atuais, Noé é um grande exemplo, né, um homem de Deus de fé e perseverança, que é uma coisa muito importante para nós cristãos, né, acrescentar na nossa vida também. Ele se preocupou em cumprir a sua missão, né, com excelência. Deus tinha dado uma missão para Noé fazer. E Noé, né, devido mesmo a alguns afazeres que ele tinha, ele se preocupou em fazer com excelência tudo aquilo que Deus tinha ordenado a ele, né? Construiu a arca e anunciou também a palavra de Deus ousadamente, né, aos pecadores, a fim de que se arrependessem e no tempo de se salvar. Ou seja, criança, Noé tinha dado uma missão, né? Noé tinha recebido uma missão de Deus, né? Deus tinha falado para Noé que iria destruir o mundo, né? Até por causa do pecado, né? Que a humanidade cada vez mais crescia no meio da humanidade. Então o que acontece? Aí Deus fala para Noé fazer uma arca. Noé faz uma arca, né, de madeira, construi tudo e tal, tudo bonitinho. E Noé, ouvindo Deus falar com ele, Noé se preocupou em fazer com excelência.
E também não só fazer a arca, mas principalmente também, crianças, como Deus tinha falado para ele que iria destruir o mundo, Noé também se preocupou em fazer a vontade de Deus, que é pregar a sua palavra. É uma coisa muito importante também que essa lição hoje nos traz, de pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Crianças, voltamos com a nossa parte 2, né? Que conforme eu fui seguindo a revista, eu fui escrevendo aqui alguns pontos que eu iria falar, né? E aqui nós vamos falar sobre explorando as Escrituras, que diz assim, ó: nos dias de Noé, as pessoas viviam sem temor a Deus, fazendo coisas que entristeciam o coração do Criador. Deus viu que a natureza humana era má, então o Senhor anunciou ao seu servo Noé que enviaria um dilúvio como forma de castigar o homem por conta dos seus pecados. Então, crianças, Deus ele viu que continuamente o pecado crescia sobre a face da terra, então como forma de castigo, Deus resolveu mandar um dilúvio. E assim, destruir todos os seres viventes da face da terra. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí você pergunta, tio Rafa, por que só Noé entrou na arca? O versículo 6, o capítulo 6 de Gênesis, o versículo de número 9, vai dizer assim, ó: então, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, então Noé, crianças, naquela época, era um homem justo, temente a Deus. Aí fala que Noé andava com Deus. Quer dizer que Deus descia na terra e andava com Noé? Ou Noé subia para o céu e andava com Deus? Não, Noé andava com Deus no sentido de obedecer a palavra de Deus, de temer a Deus, em toda a sua vida. Então, só por isso, criança, só Noé, Noé e sua família entraram na arca, porque Noé era um homem obediente a Deus. Aí mais outra parte aqui, outro ponto que eu selecionei também. Foi aí que Deus mandou Noé construir uma grande arca para salvar sua família e livrar-os do mal, que iria acontecer. Então foi por isso, criança, que Deus mandou construir, uma arca, falou para Noé: faz uma arca, para você e sua família, porque eu vou destruir, todos os seres viventes da face da terra por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Eles pecaram, então eles iam receber o que eles haviam plantado. Noé fez sua parte e anunciou exatamente todas as pessoas que Deus enviaria um dilúvio. Então Noé, crianças, enquanto ele fazia a arca, Noé também pregava a palavra de Deus, falava para essas pessoas que Deus iria mandar um dilúvio, para que eles pudessem que eles pudessem se arrepender também, para que eles fossem salvos. Mas mesmo assim, as pessoas não davam ouvidos para Noé. Noé fez sua parte, anunciou ousadamente a todas as pessoas que Deus enviaria um dilúvio. O projeto de Deus não era destruir a humanidade, e sim trazer a regeneração sobre a face da terra, já que o pecado do homem era muito grande diante de Deus. Então, crianças, o propósito de Deus mandar o dilúvio sobre a face da terra é para que depois a raça humana viesse a se regenerar, viesse a se estar mais voltada para Deus, tivesse ouvido de tudo aquilo que Deus tinha feito através do dilúvio, e assim a nova geração pudesse estar mais voltada para Deus. Então, ou seja, a regeneração era o propósito de Deus através do dilúvio. Mas infelizmente as pessoas não ouviram as palavras de Noé e sofreram as consequências das suas escolhas. Ou seja, elas escolheram a não ouvir a Noé, a nem dar ouvido para Noé, talvez até chamar Noé de louco. Falar: Noé, você é louco, você está construindo olha o tamanho desse navio, desse barco aí que você está fazendo, e você está aí, Isso aí não vai chover não, rapaz, isso é coisa da sua cabeça, é louco. Mas mesmo assim, Noé continuou fazendo, e as pessoas não deram ouvido, e assim sofreram as consequências. Então é por isso, crianças, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, para que nós não venhamos sofrer neste mundo que jaz do maligno, tá bom? Deus ordenou que os animais entrassem na arca, de 2 em 2, macho e fêmea de cada espécie. Aí vai aparecer o visual aí no vídeo aí, ó, presta atenção. Então aí, crianças, voltamos, depois desse visual que vocês viram aí, voltamos aqui para a revista, que diz assim, ó: muitos duvidaram de Noé, até que chegou o dia que o céu escureceu e a chuva veio sobre toda a face da terra.
durante 40 dias e 40 noites. Quando eu era mais novo, criança, eu ouvi essa história de Noé, eu achava que a chuva, né, que o dilúvio quando veio, ele só veio naquela região onde Noé morava ali, só ali, né? Eu achava que não era no mundo inteiro, mas não foi não, criança. Foi em toda a face da terra, ou seja, choveu durante 40 dias e 40 noites sobre toda a face da terra. Olha que coisa interessante, né? E todas as fontes dos rios se romperam e transbordaram, até cobrir os mais altos montes. Olha que coisa interessante, criança. Choveu sobre toda a face da terra durante 40 dias e 40 noites e cobriu até os mais altos montes, ou seja, tudo ficou coberto de água. Né? Não ficou nada, né, por cima das águas, ao contrário, a água cobriu tudo. E morreram todas as pessoas e animais que ficaram fora da arca. Por quê? Porque não ouviram a Noé. Talvez, se algumas pessoas tivessem ouvido Noé, né, a palavra de Deus através de Noé, talvez seria diferente. Muitas pessoas poderiam ser salvas, mas ninguém deu ouvido. Aí o que aconteceu, né? Morreram todas as pessoas e animais que ficaram fora da arca. Né? Você vai ver aí no visual que vai aparecer aí para você. Depois desse visual, está escrito aqui, ó, lá em Gênesis, no capítulo 7, o versículo 23 e 24, que vai dizer assim, ó: assim foi tudo destruído, todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com eles estavam, ou seja, Noé e sua família, porque Noé era um homem temente a Deus. E prevaleceram as águas sobre a face da terra, sobre 150 dias. Caramba, crianças, olha, para você ver, ó, que choveu 40 dias, né, e 40 noites, e depois que parou, depois que deu esse tempo todo, ficou Noé durante 150 dias dentro da arca, com todos os animais, até baixar, né, o volume das águas. Olha que interessante, crianças, que coisa, né, essa história. Eu acho muito linda essa história. Né? Então, ou seja, Noé ficou praticamente com metade de um ano, né, dentro de casa, ou seja, na quarentena, né, digamos assim. Né? Noé ficou lá durante todo esse tempo dentro da arca. E quando saíram, a primeira coisa que fizeram foi adorar a Deus. Noé construiu um altar, né, ao Senhor, e ofereceu um holocausto. Primeira coisa que quando baixou toda a água, né, secou tudo, Noé foi adorar a Deus, Noé e toda a sua família. Né, eles fizeram um holocausto. E vai aparecer para vocês aí, né, a imagem, para vocês aí nesse vídeo aí. Então, crianças, né, depois que eles saíram da arca, eles fizeram um altar, né, Noé fez um altar de oferecer um holocausto em forma de adoração a Deus, né, em forma de gratidão pelo livramento que Deus tinha dado para Noé e sua família, porque Noé tinha sido obediente a Deus, né, a misericórdia de Noé tinha alcançado, quer dizer, perdão, crianças, a misericórdia de Deus tinha alcançado a Noé e sua família ali. Então, ou seja, a misericórdia de Deus, crianças, a misericórdia divina é dada somente aos obedientes. Olha que coisa interessante, crianças. As pessoas que ficaram fora da arca, né, que todas as pessoas que morreram, foram pessoas que ouviram a palavra de Deus ministrada através da vida de Noé, pessoas que ouviram Noé falar, pessoas que viram Noé construindo a arca, mas mesmo assim não foram obedientes à palavra de Deus, não se arrependeram dos seus pecados e assim sofreram as consequências. Por quê? Porque foram desobedientes. Depois disto, Deus abençoou a Noé e sua família, disse: multiplicai-vos e encheis a terra. Deus fez também uma aliança com Noé, crianças, que nunca mais, né, Deus voltaria a destruir toda a face da terra com chuva, né, com dilúvio. Né? E Deus também fez aí assim Deus fez uma promessa para Noé, né? E fez um pacto também, que através desse sinal Deus jamais voltaria a destruir a terra com dilúvio, né? Que vocês vão ver qual é o sinal, né, que Deus colocou para Noé. Você vai ver aí no vídeo, presta atenção. Tá? Então, crianças, como vocês viram aí, é o nosso arco-íris, né? O arco celeste.
Foi o sinal que Deus fez para Noé, né? Colocou nos céus para que Noé pudesse ver todas as vezes que Deus tinha uma aliança com ele, que nunca mais iria voltar a destruir a terra com o dilúvio. E a conclusão disso tudo, crianças, a conclusão que nós aprendemos aqui, que mesmo cercado de pessoas, né, que não obedecem à palavra de Deus, nós devemos fazer a coisa certa. Nós devemos continuar obedecendo à palavra de Deus. Por mais que muitas das vezes seus amigos falem isso, mas por que você não faz isso? Não tem nada a ver. Mas se Deus fala no seu coração, e se você sabe disso, que não é para você fazer, não faça. Porque Deus não irá se agradar, né, da sua desobediência. E quando você passar por essa situação, pregue a palavra de Deus, né? Fale de Jesus a respeito, né, para essas pessoas, daquilo que Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Mesmo que você esteja cercado, né, de pessoas que não obedecem a Deus, faça a sua parte, né? Obedeça não somente a Deus, mas também a seus pais, os seus líderes, né, dentro da igreja, os seus professores lá na escola também, né? Então obedeça, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. E também continue pregando a palavra de Deus, né, para que essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Aqui, crianças, para finalizar, eu tenho uma coisinha para vocês, tá bom? Uma dinâmica também. Você vai ter que marcar F para falso ou V, né? V, a letra V para verdadeiro. É o seguinte, eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês vão anotando, tá? Conforme for falando no vídeo, se vocês não ouvirem, né, demorarem para escrever, se vocês vão dando pause e assim depois vocês vão fazendo, tá bom? É o seguinte, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês vão pegar, né, uma folha de caderno ou até mesmo uma folha de sulfite, mas preferencialmente eu preferi uma folha de caderno. Por quê? Porque dá para escrever mais certinho, né? Que está aqui no caso aqui, ó. Não sei se vocês dá para ver, eu vou aproximar, né? Bem aqui certinho para vocês. E aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha de caderno e uma caneta. E conforme eu vou falando as perguntas aqui, vocês vão escrevendo todas as perguntas, né? Vocês vão colocar um parênteses e depois do lado você vai escrever a pergunta que eu vou falar aqui, ó. Que no caso vai ser esse exemplo aqui que eu vou dar para você, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Tá? Aí é o seguinte, primeira pergunta. As pessoas no dia de Noé eram muito legais? Aí você vai ver, né? Você vai ver toda a história de Noé e você vai ter lá o parênteses do lado e você vai colocar ou F, né, para falso, né? Não, as pessoas não eram legais, né? Falso. Ou verdadeiro, né? As pessoas nos dias de Noé eram muito legais, aí você coloca a letrinha lá no V, né? A letrinha lá no V. Sim, verdadeiro. Beleza? Desse jeitinho, tá bom? Aí a segunda pergunta. Deus enviou um dilúvio para destruir os homens e os animais que ficaram fora da arca? Mesma coisinha, tá bom? Coloca o parênteses do lado, faz a pergunta, coloca o parênteses do lado, coloca lá, Deus enviou sim, F, né? Quer dizer, V, né? A letra V de verdadeiro. Ou, não, Deus não fez isso, né? Deus não enviou o dilúvio para destruir as pessoas que ficaram fora da arca, né? Falso, coloca lá F no parênteses. Então, ou seja, crianças, repetindo a segunda pergunta. Deus enviou um dilúvio para destruir os homens e os animais que ficaram fora da arca? Aí você coloca lá, ou F ou V, né? Para falso e verdadeiro. Terceira pergunta. Noé era um homem correto e às vezes obedecia a Deus? Repetindo de novo. Noé era um homem correto e às vezes obedecia a Deus? Ou F ou verdadeiro, tá bom? Quarta pergunta. Noé e os outros homens do seu tempo viviam sem comunhão com Deus? De novo, hein? Noé e os outros homens do seu tempo viviam em comunhão com Deus? Aí coloca lá, parênteses, ou F ou verdadeiro, tá bom? Vocês vão fazer a pergunta, não vou dar a resposta aqui. Aí, né, 1, 2, 3, 4. Quinta pergunta, Noé obedeceu a palavra de Deus e anunciou, né, que Deus enviaria um dilúvio? De novo, Noé obedeceu a palavra de Deus e anunciou que Deus enviaria um dilúvio, né? Ou F de falso ou V de verdadeiro. Sexta pergunta. Apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio? Conta lá, né? Você vai lá estudar a história de Noé lá.
se você ler, você vai ver que vai falar lá certinho. Não sei, é do capítulo 6 até o capítulo 9. Vocês têm que ler a Bíblia, tá bom? Para vocês entenderem. Quantas pessoas que entrou na arca? Entrou Noé, né, e sua família. Quantos filhos Noé tinha e quantas esposas Noé era, né? Se cada um tinha uma esposa. Então você vai ver quantas pessoas que entraram na arca. Foi 8, então V de verdadeiro. Não foi 8 não, foi mais, ou foi menos, então F de falso, tá bom? Apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio? Essa é a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sexta pergunta. Sétima e última pergunta, para finalizar. Deus criou o arco celeste como promessa que não voltaria a destruir a terra com chuva? É F de falso ou V de verdadeiro, tá bom? Repetindo a última pergunta. Deus criou o arco celeste como promessa de que não voltaria a destruir a terra com chuva? Aí você responde. Aí o que você vai fazer? Conforme está aqui, criança, ó, aqui desse lado aqui está os parênteses e aqui está as perguntas. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer isso na folha, né? Vai responder na sua casa e no domingo à noite, no culto, ou depois do culto, você vai me entregar. Você vai chegar lá em mim e vai falar, ó, tio Rafa, aqui ó, vi a aula lá que o senhor deu, né, e tá aqui ó, toma aqui, o senhor vai corrigir. Aí conforme eu vou corrigindo, se que tiver certo, né, depois tudo que tiver certo, vocês vão ganhar um prêmio, tá bom? Mas só vale para as crianças que responderem as perguntas certas, tá bom? Não vale errar, tá? Eu quero que vocês acertam e tenho certeza que vocês vão se esforçar para isso, tá bom? Depois de tudo isso, vocês entregam para mim e assim vocês vão ganhar um prêmio, tá bom, crianças? Crianças, então por hoje é só, tá? Conforme eu falei para vocês, a gente está se adequando o máximo possível, né? Fazendo o nosso melhor para interagir com vocês através desses vídeos, né? Dessas videoaulas, tá bom? Espero que não foi tão produtivo assim, né? Tão cheio de figuras, mas eu tenho certeza, né? Que a palavra de Deus vai ser ministrada no coração de vocês, tá bom? Então espero que vocês aproveitem ao máximo. Não se esqueçam das perguntas, tá? De levarem para mim, da dinâmica lá que a gente fez da profissão, escrever, né? Procurar o salário, tudo certinho e ver quais os seus benefícios e comparar com o salário do pecado, entendeu? Então, crianças, é isso, tá bom? Ó, faça igual Noé, continue pregando a palavra, tá bom? Continue pregando a palavra de Deus, independente de tudo, né? Porque Deus, ó, Deus ele se alegra daqueles que levam a sua palavra para as pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem no pecado, né? Quantas pessoas que estão vivendo no pecado neste momento, criança? Quantas pessoas que estão chorando porque o pecado não traz alegria, o pecado só traz tristeza, o pecado traz choro, mas nós temos a alegria verdadeira, crianças, que é Jesus de Nazaré. Tá bom? Ele ainda pode salvar essas pessoas, ele salva, ele cura, ele batiza, ele transforma, porque Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Tá bom, crianças? Ó, fiquem com Deus, Deus abençoe, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau!